Sejam todos bem-vindos, é isso. Mogi, aqui a Denise colocou que Mogi e Suzano não, né? Muito triste. Denise, por quê? Mogi e Suzano estão com concursos vigentes. Eu imagino que a maioria dos municípios que não fizeram adesão este ano é porque, como a PND vai acontecer todos os anos, não faz sentido fazer adesão se você está num ano com concurso vigente. Inclusive, alguns lugares que têm concurso vigente aderiram. E aí eu imagino que esses lugares aderiram para poder fazer concurso de outros cargos, tá? Porque a gente precisa lembrar que a PND é para todas as licenciaturas, tá? Então vai ter prova para todas as licenciaturas, não apenas pedagogia. Então não fica triste, porque muito provavelmente essa adesão não aconteceu só por conta da vigência dos concursos, mas provavelmente para os próximos anos vai acontecer essa adesão. Então não desanima, tá? E na região, já que você é dessa região, teve Ferraz e Poá que fizeram adesão, Ferraz, Itaquá, aliás, também que fizeram essa adesão, Poá também. Então, na região ainda tem outros lugares interessantes ali para concorrer de repente, tá? E aí eu aconselho que mesmo que o município que vocês que vocês têm foco, não tenha feito adesão, façam mesmo assim, porque pode ser que o município vizinho tenha feito e talvez seja interessante para você, ou a nível de conhecimento da prova, sabe? Para se testar, para ver como que é essa prova, para entender as características. Também vou fazer essa prova, mesmo não tendo interesse direto assim nessa parte de concurso, eu quero muito fazer para ver como essa prova é. Eu sei que é uma prova completamente diferente, questões diferentes, vocês já devem ter percebido isso também estudando para o concurso, para a prova, aliás. Então, é uma forma de treino também maravilhosa, tá? Então, quem puder, faça. Boa noite, Letícia, Flávia, Isis, Alessandra, Fernando, Rosiane. Sejam todos bem-vindos, Elaine, também. Hoje, qual que é a minha proposta? E foi, inclusive, uma sugestão que a gente recebeu no nosso grupo de alunas, um grupo que é exclusivo do WhatsApp para alunos, que a gente abre toda segunda, sexta-feira para a gente conversar um pouquinho. E uma aluna fez a sugestão, falou que tô com dificuldade na parte de interpretação das questões do INEP, tô achando diferente. E aí queria discutir um pouquinho sobre isso. Ela trouxe essa sugestão. Bastante gente concordou que seria um bom tema para a gente conversar. E aí a gente trouxe hoje na live já. A sugestão foi feita ontem, a gente já conseguiu trazer hoje, porque é um tema muito interessante de fato. Quem está estudando para INEP, para PND, que é a banca INEP, não sei se vocês viram, quem vai organizar é a FGV, tá? Mas quem vai fazer a prova é o INEP. Então, a confecção, as questões, o estilo é do INEP. A aplicadora vai ser a FGV, tá? Só para vocês não confundirem, porque talvez vocês vejam alguma notícia nesse sentido e vai pensar assim, então não é o estilo FGV? Não, o estilo é do INEP, tá? A FGV vai fazer toda essa organização mesmo da prova para aplicação. Então, os profissionais deles, a impressão, por exemplo, é só essa diferença. E tem uma característica muito única do INEP, né? As questões são muito únicas. Quem é nosso aluno e já foi nosso aluno em outros cursos deve perceber nas aulas, por exemplo, que a forma com que a gente trabalha as temáticas é muito diferente, exatamente pela característica do INEP. E aí eu queria mostrar um pouquinho com vocês isso hoje, mas mais do que ficar falando na teoria, eu gosto muito de mostrar na prática. Então, para hoje, eu trouxe duas questões para a gente trabalhar. Se der tempo, a gente trabalha mais, mas eu queria trabalhar bem duas questões, que são duas questões muito características dessa prova, que eu quero mostrar para vocês um pouco de como olhar para essas questões, para vocês perceberem o quanto é diferente dos concursos que talvez vocês estejam habituados, e que tipo de olhar você precisa ter para o seu próprio estudo, para a tua preparação. Então, durante a tua preparação, você vai ter esse olhar para poder melhorar mesmo a compreensão dos temas e para resolver questões também, tá? E aí, se vocês surgirem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa e comentando, pode ir mandando aqui no chat, eu sempre vou dando aquela olhadinha, a gente vai conversando. A ideia é que não seja uma aula, seja um bate-papo, que eu vou trazendo algumas informações, alguns direcionamentos, mas eu quero muito que vocês participem e estejam aqui comigo, tá? E aí, para quem é nossa aluna que está lá no grupo, a gente quer muito focar nesses próximos meses na Prova Nacional Docente, que é uma prova que está em muita evidência, que tem uma necessidade maior por conta do tamanho dessa prova. Então, façam sugestões como a colega de vocês fez lá no grupo, podem se sentir à vontade também para trazer. Sendo possível, a gente traz essas temáticas aqui para a live para a gente poder discutir, certo? Deixa eu começar. Aqui. Calma, deixa eu avançar. Ih, gente, agora foi. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder começar, a questão 17 do ENAD de 2021. E aí eu vou aproveitar para já dar uma informação. Os nossos alunos têm acesso dentro da comunidade a todas as nossas provas, as provas anteriores do ENAD,
Só para quem não entendeu ainda muito como funciona essa organização da Prova Nacional Docente, o ENAD e a Prova Nacional Docente vão ser a mesma coisa. Então, quem vai fazer ENAD esse ano já pode concorrer à Prova Nacional Docente igualmente, porque é a mesma prova, tá? E o ENAD, para quem não fez, quem não lembra direito, é uma prova que é aplicada de tempos em tempos, agora vai ser anual, mas antes era de 3 em 3 anos, para avaliar as licenciaturas. Então, essa prova ela tem uma característica muito distinta. Ela vai ter um olhar para si, aquilo que foi passado para vocês durante a formação acadêmica, que é o curso superior, foi bem compreendido para ser aplicado na prática. Então, as características das questões também levam muito isso em conta. E aí a gente tem aqui a prova de 2021. Teve uma prova em 2024, mas essa prova ainda não foi liberada pelo MEC, não foi liberada pelo INEP, a gente não tem acesso a essa prova, tá? Então, quem fez essa prova teve acesso a essa prova, mas ela não foi publicada oficialmente, então nós não temos essa prova ainda. Eu tenho olhado todos os dias praticamente para ver se foi publicada, para trabalhar ela, para trazer essas questões resolvidas com vocês, para a gente poder usar uma prova mais atualizada, mas não temos, então a gente trabalha com a mais próxima que a gente tem, que é de 2021, tá? Para quem é nosso aluno da comunidade, a gente já resolveu as questões anteriores, está lá dentro das aulas ao vivo da Prova Nacional Docente, vocês conseguem verificar a correção das questões anteriores, dá para acompanhar legal. E aí hoje eu vou dar continuidade da 17 e eu vou fazer a 17 e a 30, porque a 30 tem uma característica também muito única do INEP que eu queria trabalhar com vocês, tá? Seja bem-vindo aqui para quem está chegando agora também, boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que eu não me apresentei, né? Para quem já me conhece, tá tudo certo, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Thaís Góes, sou uma das professoras da Já Passei Educação, que é uma plataforma de estudos para concurso público de professores, direcionado para professores, e além de professora, sou professora de conhecimentos pedagógicos, legislação educacional e também coordenadora pedagógica dos nossos cursos, tá? Bom, vamos lá então, a gente começa, eu vou ler para vocês rapidinho a questão, e aí depois eu quero mostrar como a gente trabalha, porque esse que foi o ponto, né? Como que a gente interpreta essas questões, como que a gente desenvolve para entender melhor essas questões do INEP, que são tão longas, que são tão cansativas, que têm conteúdos mais densos, mais amplos. Uma das coisas que vocês vão percebendo nessas questões é que elas trazem temáticas, e aí você tem que lembrar de uma série de informações que você já estudou sobre aquela temática, associar o texto de base, porque sempre tem um texto base, esse texto de base é sempre muito denso. Então, como que a gente trabalha tudo isso? Eu vou ler a questão e aí eu vou mostrando para vocês, trazendo esse direcionamento, certo? Bom, aqui eu já trouxe alguns grifos, que é uma das táticas que eu quero apresentar para vocês, mas aí na volta eu retomo e mostro para vocês melhor essa estratégia, tá? Esses grifos não existem na prova, tá? Bom, aliás, destaques, né? A educação infantil consiste no espaço propício para a aquisição de múltiplas formas da linguagem, para a apropriação cultural, a aquisição de valores sociais, o desenvolvimento da autonomia e, sobretudo, para a construção do conhecimento, o que está intimamente atrelado à prática da leitura de mundo por parte da criança. A leitura do mundo é definida pela forma como a criança produz significados e dá sentido às suas experiências sociais, isto é, os significados e os sentidos dados aos eventos sociais dos quais as crianças são participantes concretizam a construção de seu repertório de conhecimentos atinentes ao mundo. Esse conjunto de conhecimentos reflete a sua leitura do mundo, que está intrinsecamente ligado à construção de sua identidade. Esse é o texto base. E aí vem a pergunta, né? A partir das definições expressas nesse texto e sobre o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais da escolarização, avalie as afirmações a seguir. E aí nós temos 5 avaliações para fazer, não vou ler elas agora, na volta, quando eu for mostrando para vocês o passo a passo, a gente lê, e aí vai dizer, olha, é correto apenas o que se afirma em, você vai ter que analisar uma a uma, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Como que eu costumo fazer esta análise e quais são as estratégias que vocês podem aplicar para ter uma melhor interpretação e compreensão dessas questões. Por quê? Num primeiro momento, hoje a gente vai trabalhar 2 questões. Vai parecer simples, você vai olhar e vai falar assim, mas não é uma questão tão complexa assim. O que eu quero mostrar para vocês? Que no pacote das 80 questões que vocês vão ter que responder, isso vai ficar pesado, porque são questões longas. Então, é uma característica do INEP ter questões mais longas, com textos de base maiores, com múltiplos itens para se analisar, de fazer relações entre as alternativas, o que torna a prova cansativa. Então, se alguém aqui já fez o ENAD, vai conseguir compartilhar esse sentimento com os demais?
que o ENAD não é uma prova necessariamente difícil, mas é uma prova cansativa, o que torna ela difícil. Então, as questões por si só são relativamente simples, mas o que torna ela complicada é o cansaço que as questões trazem. Muitas vezes você termina de ler e você pensa, mas o que era mesmo que a pergunta queria saber? E aí eu trago aqui para vocês algumas características, tá? Para que vocês percebam algumas possibilidades de interpretação mais adequada, alguns atalhos que vocês podem utilizar para melhor compreensão dessas questões e para otimizar o resultado de vocês. Então, primeira coisa, entender o estilo da prova, tá? Isso é tão importante quanto dominar conteúdo. Então, muitas vezes, a gente fica muito preocupado em assistir todas as videoaulas, ler todos os resumos. Aqui eu estou falando muito para quem é nosso aluno, né? Os nossos alunos têm acesso às videoaulas por temas, né? Então, tem a videoaula explicando cada tema. No final, tem os quizzes para responder. Tem os materiais em PDF para baixar. Então, tem mapa mental, tem resumo na apostila. E aí, você pode ir complementando esses materiais. Tem tudo isso. E aí, geralmente, a gente foca muito nisso, né? Eu quero dominar o conteúdo. E aí, vocês deixam de olhar para o estilo da questão, que também é um ponto crucial. Tanto que no nosso curso tem interpretação de texto. E vocês vão perceber que não tem no edital da Prova Nacional Docente, nem nas matrizes de referência, nenhum conteúdo dizendo interpretação de texto. Mas por que a gente colocou no curso interpretação de texto? Porque a interpretação de texto é fundamental para que você compreenda as questões. Então, por mais que não esteja explícito no edital, é uma ideia implícita. Você precisa disso. Isso também implica você compreender o estilo das questões. E hoje eu trouxe aqui 2 estilos muito fortes do INEP, 2 estilos de questão que aparecem muito na prova, e aí eu quero mostrar como trabalhar cada um deles. É bem parecido, mas tem alguns diferenciais, tá? Então, é muito importante que vocês passem a ter esse olhar. Quando você estiver lá estudando, se você for nosso aluno, quando você for para o quiz, a gente já fez o quiz adequado às características do INEP. Então, você não está respondendo qualquer questão, você está respondendo uma questão que tem tudo a ver com a característica da banca, tá? Você vai prestar muita atenção na forma com que essa questão é feita, para que você desenvolva essa capacidade de compreensão deste tipo de questão, que é muito específico, tá? E aí você vai começar como? Utilizando, tem uma estratégia de leitura dividida, tá? Como que é essa estratégia? Ao invés de você ler tudo de uma vez, como a gente costuma fazer, então a gente costuma ir na ordem, né? Por exemplo, eu tenho aqui a pergunta, né? Eu tenho o enunciado, que tem o texto de base, essa aqui é a base. Aí eu tenho a pergunta em si, que é essa parte aqui, e eu tenho as alternativas. Por quê? Porque são alternativas, né? Eu vou ter que analisar cada um deles e eu vou ter que dizer se elas estão corretas ou erradas para depois assinalar qual é a alternativa correta. A gente costuma ler isso pela ordem, porque faz mais sentido, né? Ir pela ordem. Só que tem uma estratégia para a gente ganhar um pouquinho de tempo quando a gente vai fazer prova, que é muito boa. Ao invés de eu começar pelo texto de base, ao invés de eu começar pelas alternativas, eu vou na pergunta. Por que eu vou na pergunta? Porque a pergunta me traz direcionamento. Eu vou entender qual é o olhar que eu preciso ter, tanto para o texto de base, que vai me trazer alguma referência, quanto para as alternativas. E aí eu já vou quase que com um olhar mais aguçado. Então, começa pela pergunta, eu vou mostrar na prática como a gente faz, tá? Depois você vai para o enunciado para você ver se a tua base conversa com as ideias que você tem sobre aquele assunto. E aí você vai para as alternativas. E você vai utilizar muito a questão das palavras-chave para construir sentido aos poucos, para você entendendo as coisas aos pouquinhos e conseguir fazer essa análise. Vamos ver o exemplo prático aqui de como isso vai acontecer na questão, tá? Vou colocar isso para vocês na prática. Deixa eu ver só o que vocês estão comentando aqui. Ó, o Sandro colocou que as provas modelo INEP são cansativas e extensas. Exatamente, essa é a maior característica, inclusive. Ano passado eu fiz a prova do ENAD, achei muito cansativa. Ela é mesmo, é uma prova que requer muita leitura e interpretação. Perfeito, é exatamente isso. Esse é um dos estilos mais marcantes. É por isso que essa prova é tão difícil, porque agora são 80 questões, né? Então mudou ainda, era um pouquinho menos de questão, já era bastante, era 60 e poucas. E agora são 80 e uma discursiva, mas mudou um pouco isso, que antes eram mais discursivas também, então deu uma modificada nesse sentido, mas o estilo do INEP é esse, tá? Há 6 meses assumi em São Paulo. Parabéns, Mari. Gente, manda aí parabéns para a Mari, que assumiu em São Paulo faz 6 meses, nossa aluna maravilhosa. A gente fica muito feliz de ver você escolhendo o fruto de algo que vocês plantaram e que a gente ajudou a cultivar ali de alguma forma com as nossas aulas, com a nossa metodologia.
basicamente é isso que alimenta o nosso trabalho, essa alegria de ver vocês conquistando esses sonhos. Então, a gente fica muito feliz com esses resultados. Parabéns mesmo, viu? E que você seja muito feliz lá, que você realize ali agora os sonhos que o concurso traz para a gente, né? O concurso, ele potencializa concretização de sonhos, a questão da estabilidade. Eu sei que a educação é sempre um lugar de muita luta, mas também pode ser um lugar de muitas vitórias quando a gente alcança esse propósito. Então, muito feliz por você mesmo. Parabéns, viu? Então, isso. A prova com foco na interpretação exige muito treino da nossa parte. Exatamente. Se você for sem saber exatamente o que você espera dessa prova, pode ser que você fique muito frustrada já logo nas primeiras questões, que você vai se sentir, nossa, muito texto, eu não tô entendendo nada. E, gente, não tem nada que pegue mais do que o emocional na hora da prova. Então, na hora que a gente tá fazendo prova, se você começa a ter aquela sensação de que você não tá entendendo nada, que aquilo tá, assim, tá escrito, que língua é essa que tá aqui? Pode ser que isso te atrapalhe no desempenho. Então, saber o que te espera na prova é fundamental. Então, treinar essa característica é fundamental também, tá? Isso aí, a galera parabenizando a nossa amiga. Vamos, por exemplo, prático da questão mesmo para a gente analisar ponto a ponto? Olha, o que eu coloquei aqui? Bom, no exemplo, a pergunta quer o quê? Então, quando a gente vai lá para a pergunta, qual que é a pergunta? Vamos aqui, ó. Essa pergunta aqui. A partir das definições expressas no texto e sobre o ensino da língua portuguesa, nos anos iniciais da escolarização, avalie as afirmações. Então, eu preciso saber sobre o texto que é que eu cruze, que eu relacione os conhecimentos sobre o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, olha que interessante. Num primeiro momento, eu li anos iniciais e automaticamente a minha cabeça foi para anos iniciais do ensino fundamental. Depois, logo que eu fui para a primeira alternativa, eu já vi aqui, na educação infantil. Eu falei, opa, isso não faz sentido. Aí eu voltei para a pergunta. Eu vi, não é nos anos iniciais do ensino fundamental, é nos anos iniciais da escolarização. Por isso que eu destaquei isso aqui. Para eu entender que eu não estou falando só do ensino fundamental nos anos iniciais, eu estou falando dos anos iniciais da escolarização, que também envolve educação infantil. E aí isso já me deu um outro olhar, um outro direcionamento para a análise dessas alternativas. Então tá, eu já sei que o que eu vou precisar analisar tem a ver com língua portuguesa nos anos iniciais da escolarização. Essa é a chave para eu ter um olhar mais atento. Eu preciso ter um olhar atento para o texto base, nesse pensamento, e eu preciso ter esse olhar também para as alternativas. Então, pronto, eu busquei ali, já tenho isso, preparei minha mente para isso. E quando eu faço isso, o que eu faço automaticamente? Porque o nosso cérebro é uma coisa incrível, gente. Toda vez que eu ativo alguma memória, então, eu li lá, língua portuguesa nos anos iniciais da escolarização, meu cérebro ele já vai fazer uma varredura aqui dentro de tudo que eu sei sobre esse assunto. Então, eu já vou estar mais predisposta a cruzar essas informações. Beleza, essa é a primeira parte. Eu li a pergunta antes de ler o restante do texto, antes de ler as alternativas. Segundo passo, eu vou ler o texto de base. Ao ler o texto de base, eu preciso ficar buscando quais são os pontos principais desse texto de base, que eu trouxe aqui para vocês, em itens, mas que eu também grifei. Lá na prova, você não vai ficar escrevendo item, não tem como, você não tem tempo para fazer isso. Aqui eu trouxe só por uma questão didática para vocês visualizarem. Na prova, você vai grifar, você vai circular, você vai destacar aquela informação. Então, quais foram as 3 informações essenciais que eu busquei nesse texto de base? Eu identifiquei que a educação infantil é espaço de linguagem, é espaço de cultura, é espaço de valores, de autonomia, de construção do conhecimento. Então, eu estou trazendo a educação infantil para dentro dessa discussão sobre a língua portuguesa também. Eu não deixei isso de fora lá. O texto fala sobre isso. Depois, o texto destaca que a criança constrói sentido a partir das experiências sociais e que ela faz, e isso é a leitura do mundo que o texto traz para a gente, né? Então, não é só domínio do código de escrita alfabética, é também o uso social dessa linguagem, dessa experiência. E essa leitura de mundo vai formando o repertório da criança e a identidade dela. Isso foi tudo que eu busquei do texto de base. Qual o texto de base? Este aqui. E aí eu destaquei essas informações. Então, olha aqui, ó. A educação infantil é um espaço propício para linguagem, para apropriação cultural, para os valores, para a autonomia, para o conhecimento, prática de leitura de mundo, a partir dos significados que a criança produz, experiências sociais, repertório próprio, identidade. Eu destaquei tudo aquilo que é primordial no texto, que me traz informações essenciais para a minha boa interpretação. A resposta sempre vai estar no texto de base? Não.
pode ser que o texto de base te ajude parcialmente na compreensão, e isso te ajude numa boa interpretação, tá? Então, ele é sempre um texto muito importante, não é qualquer coisa, não é irrelevante, ele é sempre importante, nem sempre ele vai trazer a resposta, mas ele vai te trazer o gatilho de interpretação. Ele não vai te trazer tudo que você sabe sobre aquele assunto, mas ele vai te fazer lembrar de muita coisa. Então, quando eu li aqui, por exemplo, esse texto inicialmente, na hora que fala da leitura de mundo, já me veio na mente, sei lá, Paulo Freire, que fala muito sobre a leitura do mundo. E o que Paulo Freire fala sobre a leitura do mundo, de mundo? Que é aquilo que é significativo para o aluno, que parte da realidade dele. E aqui fala muito sobre experiência social, ou seja, estou falando de experiências dentro do espaço educacional que conversam com a vida do aluno. E a pergunta está me direcionando para o ensino de língua portuguesa, nesses anos iniciais da escolarização. Então, eu preciso fazer conexões nesses assuntos. Tem muita coisa aqui me trazendo de informação. Eu preciso buscar o essencial disso tudo. Depois que eu fiz esse processo de compreensão do enunciado, de entender qual que é a pergunta, né? E, obviamente, vocês não vão anotar isso aqui, porque não faz sentido na hora da prova, vocês não têm tempo, mas vocês precisam grifar aquilo que é base, tá? Como que eu faço para grifar? Porque quando eu vou grifar, eu acabo grifando tudo. Essa parte do grifar, você vai adquirindo essa habilidade na medida que você se propõe a fazer. Por que que dentro da comunidade, por exemplo, a gente não coloca um número exacerbante de questões para vocês responderem? Porque a nossa expectativa é que vocês peguem as questões que a gente tem, por exemplo, para a PND são 5 questões por tema, que vocês peguem aquele quiz e vocês trabalhem ele detalhadamente. Responder questão na hora do estudo é de um jeito, responder questão na prova é de outro. Então, deixa eu explicar para vocês. Na hora do estudo, responder quiz, por exemplo, que a gente tem dentro da comunidade, você precisa gastar tempo ali. Então, ao invés de responder em 3 minutos, que é o tempo que você geralmente tem na prova, você vai demorar 10 minutos numa questão, se for necessário, para você entender bem o enunciado, para você entender bem o que a pergunta quer, para você analisar super detalhadamente as alternativas, porque aqui a gente não está focado no tempo, a gente está focado na qualidade da compreensão. E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre reafirmo, a gente tem muito uma expectativa de vou responder questão para que eu aprenda aquilo, e quando eu for para a prova, eu me lembre daquela questão e eu respondo uma questão igual. Gente, quase nunca vocês vão se deparar com uma questão igualzinha que vocês responderam no estudo. Não é essa a ideia. A ideia de responder questão no estudo é você criar habilidade para ter olhar para a questão, para entender como você entende uma questão, como você analisa uma alternativa e como você acerta. Não é para você achar exatamente aquela questão na sua prova. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente já elimina aquela ideia de que eu preciso fazer o máximo de questões possíveis para conseguir ir bem. O simulado é uma outra coisa. Então, assim, responder questão depois que você estuda é para você entender como aquele tema é cobrado, como você tem que interpretar a questão, como que você tem que interpretar o enunciado, a alternativa, como você trabalha o texto. É isso. Pode gastar tempo nisso, tá? É importante que você faça isso. Quando você vai fazer simulado, o simulado, sim, ele é um momento que você simula a prova. E aí você tem que fazer mais rápido, responder com agilidade, porque aí você está treinando o preparo para o dia da prova. Aí no simulado, sim, você vai cronometrar o tempo, você não vai parar para fazer nada, você vai colocar ali, eu tenho 20 questões para responder, por exemplo, aí eu vou me dar 1h30, vai, sendo bem legal. Vou dar 1h30 para responder essas 20 questões. Aí eu vou colocar meu celular ali do lado, cronometrando o tempo de que eu vou resolver essas questões e vou responder as questões o mais rápido possível, do jeito que eu faria na prova. Então, são momentos diferentes que são para atender propósitos também diferentes. Então, cuidado um pouco com isso. Quando você estiver estudou um tema e você vai responder questão, gasta bastante tempo nisso. Esse processo aqui pode fazer, tá? Porque na hora que você está estudando, isso vale a pena. Você não está perdendo tempo, você vai estar consolidando, você vai estar entendendo a banca, você vai estar entendendo como trabalhar isso. E é aí que isso vai ganhando naturalidade e no dia da prova você faz isso rápido. Então, hoje, por exemplo, para preparar isso para vocês, eu escrevi e levei mais tempo, porque eu precisei escrever isso daqui. Só que isso tudo estava na minha cabeça. Na hora que eu ia lendo, isso já vinha na minha cabeça, eu já sabia. Na hora que eu li o texto aqui a primeira vez, para mim fazia muito sentido marcar o espaço propício para a linguagem, para a cultura. Isso aqui já fazia sentido para eu ir marcando, porque na minha cabeça isso faria me auxiliar na compreensão. Então, é um processo natural à medida que você se propõe a fazer. Então, faça isso durante o seu estudo, que você não vai se arrepender, tá? Daí, depois que você faz todo esse processo,
de compreensão do texto de base, você vai para as alternativas. E aí você percebe, ó, um dos pontos principais. Eu quis escrever isso aqui para vocês, tá? O texto ele vai defender uma visão ampliada da linguagem, da leitura, que não é só um domínio de código de escrita alfabética, é o significado social, identidade e vivência. Por que eu quis trazer? Isso aqui foi uma compreensão que eu tive. Então, eu olhei para esse texto e eu percebi isso, que ele está trazendo esse tipo de direcionamento. Como eu vou falar de língua portuguesa, nos anos iniciais da escolarização, o texto está me trazendo para esse lugar, de eu entender que ele é muito mais do que o domínio de um código, muito mais do que técnica. É mais social, é uma experiência social. Então, eu escrevi essa frase para me ajudar na compreensão das alternativas. Daí, eu vou para as alternativas para entender melhor, e a gente vai fazer isso juntos agora, tá bom? A Mari viu aqui, nossos parabéns. Isso aí, Mari, ainda motivando a galera, não desistam mesmo, tá? É uma questão de processo. A gente não estuda para passar, a gente estuda até passar, esse é o lema, né? Vamos lá, para o item 1. Então, vamos interpretar juntos, tá? Aliás, eu vou querer que vocês coloquem a resposta antes de eu dar a resposta. Na educação infantil, eu vou ler primeiro, sem nenhum tipo de interferência, e depois a gente volta interpretando, tá? Porque hoje o foco é esse, trabalhar bem essa questão e não só de uma forma largada. Deixa eu só responder aqui a Elilde. Boa noite, será curso preparatório para letras em inglês na Já Passei? Teremos, tá? Inclusive, estamos preparando isso essa semana. Inicialmente, a gente só ia trabalhar com pedagogia, que é o que a gente sempre trabalhou na Já Passei, mas nós já estamos organizando para algumas disciplinas. Inicialmente, não teremos todas as disciplinas, porque, não lembro agora, são acho que 18 licenciaturas que terão a prova nacional, a aplicação de prova nacional docente, mas nós teremos provavelmente língua portuguesa, matemática, história, geografia, algumas de base, assim, que são mais frequentes, e a gente está viabilizando, tá? Eu só não vou saber te dizer, Eliud, exatamente para quando, mas manda uma mensagem lá no pessoal do suporte, que talvez a gente vai verificando ali com a equipe pode trazer algum direcionamento nesse sentido, se já para esse ano, se só para o próximo ano, mas eu acredito que a gente ainda possa ter sim para esse ano. Mas a gente tem a parte de formação geral, lembrando que todas as licenciaturas vão ter uma quantidade de questão de formação geral, que é para todas as licenciaturas a mesma pergunta, tá? E aí tem a parte de conhecimentos específicos, que aí sim é nichado, tá? Vamos lá para a primeira, então. Na educação infantil, faz-se imprescindível que a alfabetização seja contextualizada para que crianças possam compreender conteúdos de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental regular. 2. Então, já vão aí anotando na mente aí se está certo ou se está errado, para depois vocês me dizerem qual que é a alternativa. Na formação docente que atua em educação infantil, exige-se que ele esteja em constante processo de atualização, inclusive de produção e de difusão do conhecimento científico e tecnológico. Formação que implica na frequente revisão da praxis docente. 3. A avaliação do desenvolvimento da linguagem na educação infantil deve considerar a história de vida das crianças, respeitando, portanto, princípios éticos e políticos, aliás, éticos e estéticos, de valorização da diversidade humana e de valorização das manifestações artísticas e culturais. 4. A orientação oficial exposta nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil é resultado de pesquisas realizadas por docentes pesquisadores na área após longos estudos desde a década de 80. 5. O ensino de língua portuguesa na educação infantil deve considerar diferentes produções textuais visando a construção de identidades plurais e solidárias, pautado em um diálogo entre os conhecimentos produzidos cientificamente e os saberes produzidos e vivenciados nas comunidades locais. E aí vocês vão me dizer qual é a alternativa certa. É a A que diz que é 1, 2 e 3, é a B que diz que é 1, 2 e 4, a C que diz que é 1, 3 e 4, a D que diz que é 2, 4 e 5, ou a E que diz que é 3, 4 e 5. Qual a alternativa que vocês julgariam ser a correta aqui, considerando tudo isso que a gente colocou aqui? Deixa eu ver. Tá, Eliud, inclusive, já vou deixar esse recado aqui para você e para todos. Nós temos, dentro da comunidade Já Passei, a possibilidade de você experimentar o nosso acesso durante 3 dias gratuitos, tá? Você não precisa colocar nenhum dado de cartão, de crédito, nem nada de dado bancário, você só vai colocar seu nome e seu e-mail,
que é para você se cadastrar mesmo, para ter o login, né, para a gente poder gerar seu login. Aí você entra, vai ter uma amostra lá para você do curso, e aí você consegue ver como é a nossa organização, como que é a metodologia, tem acesso a uma amostra, e aí, se você gostar e quiser seguir com a gente, você segue. Mas aí, se você quiser verificar antes essa possibilidade do seu curso específico ou apenas da formação geral, fica à vontade, vai ser muito bem-vinda, tá? Não só você, como qualquer outra pessoa que tenha interesse. Hoje nós temos o curso 100% atendido de pedagogia. Estamos em processo de gravação, que inclusive eu gosto de ressaltar. Já passei, escolheu gravar esse curso do zero, então nós não aproveitamos nenhuma aula, a gente tinha muita aula já gravada, porque a gente já tem 9 anos trabalhando com concurso pedagógico, mas a gente não quis aproveitar nenhuma aula, a gente quis gravar do zero, porque a gente entendeu essa necessidade a partir da característica do INEP. Então, nós estamos gravando o curso do zero, o de pedagogia já tem mais de 50% do curso totalmente disponível, até o final de julho a gente vai entregar 100% do curso completo mesmo, e dá mais que tempo de fazer, inclusive, o estudo 2 vezes dos conteúdos, tá? Até a data da prova, então fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos para as alternativas? Alternativa D, alternativa C. Amanda está perguntando de Itapecerica da Serra. Eu não sei, Itapecerica da Serra fez adesão? Alguém sabe me dizer da PND? Eu não me lembro agora de cabeça, né, como ficou isso. E eu não sei se está com edital publicado também, às vezes eu não consigo acompanhar tão bem. Mas manda uma mensagem lá no suporte da Já Passei que o pessoal consegue te responder essa dúvida, tá? Deixa eu ver aqui. Acredito que tá na descrição do vídeo, tá? O nosso telefone de contato. Aqui na descrição desse vídeo mesmo tem o nosso telefone de contato, aí vocês conseguem verificar com o pessoal do suporte, tá? Ó, tem aqui a alternativa D, a alternativa C, a alternativa E. Vamos analisar? Vou analisar uma a uma com vocês, tá? Deixa eu só beber uma água enquanto mais algumas pessoas respondem. E tá bem dividido, né? Tem B, tem E, tem C, tem D. D tem. Só não tem A, por enquanto. Vocês só descartaram a A, pelo visto, né? Vamos já para 1, então, para a gente já ir eliminando, né? Ou não. A 1 diz o seguinte: na educação infantil, faz-se imprescindível que a alfabetização seja contextualizada. Eu gosto muito de analisar parte por parte. Faz muito sentido isso aqui, né? Faz sentido que a alfabetização... É que aí a gente coloca a alfabetização, né? E aí a gente já tem um problema aqui, porque na educação infantil não é que não se possa alfabetizar, tem uma grande polêmica nisso, mas não é que não se possa alfabetizar na educação infantil. Só não pode ser exatamente o foco, querer alfabetizar. A gente tem que permitir que a criança tenha acesso ao mundo letrado, até porque ela já tem isso na vida, e dentro de um processo lúdico. Então aqui já começa a ter um probleminha na construção da frase, né? Digamos que passasse essa primeira parte. Olha como que fica errado depois, né? Para que crianças possam compreender conteúdos de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental. Aqui infringe um princípio muito básico da educação infantil. Está dizendo, basicamente, que a educação infantil ela serve para atender a necessidade do ensino fundamental. E isso é um erro muito comum, até porque por conta da nomenclatura, né? A gente tem lá, por exemplo, pré-escola. Aí parece muito que é uma escolarização antes aliás, é um período antes da escolarização real, né? E hoje a gente entende que a educação infantil ela tem os seus propósitos próprios. Ela trabalha ali com uma perspectiva mais lúdica, uma fase de desenvolvimento da primeira infância, tem uma série de aspectos envolvidos. Ela não está a serviço dos anos iniciais do ensino fundamental. Ela não está para preparar a criança para os anos iniciais do ensino fundamental. Ela está para favorecer o desenvolvimento integral da criança naquele momento já. Então, o problema maior está aqui, para que eu estou preparando para o ensino fundamental. Isso é um dos grandes problemas de olhar para a educação infantil, né? Que por mais que a gente no discurso diga que não é para isso, muitas vezes na prática a gente de fato faz isso. Esse treino da criança para o ensino fundamental que não é bem-vindo. Então, a 1, ela já está errada. Aí a gente consegue descartar, né, todas as alternativas que tem essa alternativa 1. Então, a gente já sabe que não é a A, não é a B e não é a C. Então, a gente só pode ficar aqui entre D e E. E aí a gente já tem a unanimidade que a 4 e a 5 estão certas, né? Porque tanto a D e a E trazem isso como correto. Então, vamos até para elas, para a gente poder já validar, né? Depois a gente analisa as duas últimas que faltam. Então, a orientação oficial exposta nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, tudo que está orientado dentro das diretrizes curriculares foi resultado de pesquisa, foi realizado por professores, docentes, pesquisadores na área, que tiveram longos anos de estudo desde a década de 80. Sim, as diretrizes, elas são dos anos 2000, a maioria,
mas elas já são resultado de muita discussão anterior a isso, tá? Então, muitas pesquisas na área. Lembra que sempre que pesquisas levam tempo. Então, tá certo, tá? Apesar de não ser uma informação tão comum da gente ver, né, por aí, mas tá certinho. O ensino da língua portuguesa na educação infantil precisa considerar diferentes produções textuais. Então, aqui é a variedade de tipos de textos trabalhados, né? Visando a construção de identidades plurais e solidárias. Olha só que interessante, a 4, eu não tenho muita relação com o enunciado, né? Nessa 4 aqui, eu não consigo relacionar nada com o enunciado, eu não consigo fazer nenhum tipo de link com o que me trouxe no enunciado. Então, como eu disse para vocês, nem sempre o enunciado traz as informações que eu preciso para analisar cada alternativa. Mas a 5 já tem informação aqui que linka bastante com o enunciado. Então, quando eu volto aqui um pouquinho, né, eu falo aqui de identidade, eu falo de repertório de conhecimento, eu falo de experiências sociais, e aí eu lembro que experiências sociais são diversas, não são uniformes, não são iguais, né? E aí eu consigo perceber que tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui, né? Visando a construção de identidades plurais, solidárias, pautado num diálogo entre os conhecimentos, tanto do campo científico quanto dos produzidos e vivenciados pelas comunidades locais. Olha aqui que interessante, comunidades locais. O que comunidade local tem a ver com o meu texto do enunciado? No meu texto do enunciado, eu falava sobre a leitura de mundo. A leitura de mundo, e mais do que isso, eu falava que a leitura de mundo é definida pela forma como a criança produz significados. Vocês concordam comigo que cada criança produz um significado diferente sobre alguma coisa, porque isso tem a ver com a vivência que ele tem na sociedade, na comunidade, com a família? E aí eu percebo que, de fato, a escola precisa relacionar o conhecimento do campo científico com a comunidade local, que é o conhecimento de mundo dessas crianças. Então, nas alternativas, eu não tenho exatamente as mesmas palavras do enunciado, mas eu estou falando sobre as mesmas coisas, basicamente, com uma outra forma de falar. Então, este aqui tem tudo a ver com o enunciado, tá bem coerente com o próprio enunciado, então tá certinho também, eu já conseguia fazer esse link. Percebe como que tudo está muito próximo, tudo está muito relacionado? Daí a gente vai agora para 2 e a 3, que são as que faltam para a gente confirmar qual é a alternativa certa, né? Vamos para 2. Na formação docente que atua na educação infantil, exige-se que ele esteja em constante processo de atualização. Até aqui está tudo certo. E aí a gente vai lembrar o seguinte, que qualquer professor, independente da etapa, se é educação infantil, ensino fundamental, médio, qualquer etapa que seja, precisa de formação, tanto inicial quanto continuada. A formação do professor é permanente. Por quê? Porque a educação está em constante atualização, porque relaciona-se com as estruturas da sociedade, com aquilo que é valorizado, enfim. A gente sempre tem que estar buscando se atualizar, certo? Aí entra aqui o texto, inclusive de produção e difusão de conhecimento científico e tecnológico. Formação que implica na frequente revisão da praxis docente. Praxis é um jeito diferente de falar prática, tá? Então, prática docente, revisão da prática docente. Isso aqui também tá certo. A gente faz a formação continuada, inclusive, para conseguir ter base teórica, de olhar para a nossa prática e verificar se essa prática está coerente com aquilo que a gente pretende desenvolver com o nosso aluno. Então, eu olho para a teoria diz que eu preciso formar um cidadão crítico, reflexivo e atuante na sociedade. Aí eu olho para a minha prática e vejo, eu estou fazendo isso na minha prática? Eu estou favorecendo o processo de formação desse tipo de aluno? E aí eu revejo as minhas ações ou eu mantenho as minhas ações. Então, sim, eu estou revisando a minha prática constantemente no meu processo formativo. Essas duas extremidades estão corretas. Onde eu tenho um problema? Eu tenho um problema aqui, neste meinho, que às vezes passa muito despercebido de uma forma muito sutil. Aqui eu digo, inclusive, produção e difusão de conhecimento científico. Até a difusão, ok, eu posso, por exemplo, participar de uma formação, adquirir algum conhecimento ali científico através de um estudo, uma leitura de um artigo, alguma coisa do tipo, e tornar isso uma prática e difundir. Mas a produção e a difusão de conhecimento científico é muito próprio da educação superior. Então, quem é que tem a responsabilidade de, na formação, produzir conhecimento científico, produzir conhecimento tecnológico? São os professores do ensino superior. Então, na formação, no ensino superior, ou quem faz mestrado, ou quem faz doutorado, tem a responsabilidade de produção e difusão de conhecimento científico. Professores de educação básica não têm necessariamente esse foco. A gente está muito mais relacionado à compreensão teórica, à análise teórica para subsidiar prática, não necessariamente para criar
conhecimento científico, para produzir conhecimento científico, porque conhecimento científico remete necessariamente à pesquisa, à escrita acadêmica, a uma série de bases, porque o conhecimento científico ele tem uma série de padrões para serem seguidos, né? Não dá para a gente produzir só pela nossa própria experiência. Então, por exemplo, eu sou professor lá de uma pré-escola da escola X. Eu tenho uma prática, aquilo é muito rico para mim, mas aquilo assim, uma pontinha de um trabalho feito numa sala de aula, numa comunidade específica, numa escola específica, num bairro específico, de uma cidade específica, assim, é muito específico. Eu não posso, por exemplo, tomar essa minha realidade como padrão e difundir isso como um conhecimento científico válido, porque é muito contextual. O conhecimento científico ele precisa levar em consideração uma série de contextos, uma série de construções, ele vai buscar a fundamentação teórica de várias vertentes. Então, é responsabilidade do professor de educação infantil, aliás, da formação docente de quem atua na educação infantil, de quem atua na educação superior. Então, o problema está aqui, neste aspecto bem sutil, tá? E aí a 3 está correta, então essa aqui também está errada e a 3 está correta. A avaliação no desenvolvimento da linguagem na educação infantil precisa considerar a história de vida das crianças. E aqui, novamente, a história de vida das crianças tem tudo a ver com a leitura de mundo que o enunciado me traz, né? Respeitando, portanto, os fatores éticos e estéticos, a valorização da diversidade, o enunciado também me traz indícios sobre isso. Então, aqui está tudo certinho. Quero que vocês percebam que o enunciado me trouxe informações válidas para perceber tanto que a 5 quanto a 3 estavam corretas. Mesmo que não tenha me dado base para compreender as outras, necessariamente, eu precisei buscar outros tipos de repertório que eu tinha sobre esse conhecimento, né? Eu já consegui eliminar algumas alternativas sabendo que essas outras estavam corretas, né? Eu conseguiria eliminar a B, eu conseguiria eliminar, que mais aqui? Inicialmente a B. Aí a 1 foi de um repertório mais de senso comum, né? Basicamente, é um consenso hoje em dia que a educação infantil não está para preparar ninguém para o ensino fundamental. Ela tem características próprias, finalidades próprias. Então, professores de pedagogia geralmente têm esse conhecimento porque vem muito da formação superior, né? Então, era uma alternativa mais simples também de saber e de assinalar. Então, a gente vai eliminando até as outras e vai facilitando a compreensão. E essa 2, ela era muito sutil. Inclusive, no primeiro momento, eu olhei para ela e eu não percebi. Depois, eu voltei de novo e eu achei que tinha alguma coisa estranha. Fui a fazer essa releitura e aí eu percebi esse trecho aqui no meio que perdido ali, e essa conexão aqui com a formação do professor da educação infantil, e aí eu entendi que não fazia sentido. Então percebe que pontinhos de atenção, e como você já está cansado, porque você já leu o enunciado, já leu a pergunta, você já está lendo um monte de alternativa, aí às vezes passa que você nem percebe, né? Então, no meu caso, eu percebi por quê? Porque quando eu fui para as alternativas para assinalar, não tinha uma alternativa válida, aí eu tive que analisar com mais critério, e aí eu voltei e aí fiz essa análise. Então, muito importante cada pedacinho, percebe? Cada trechinho conta muito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso aqui. Juliana falou que Itapecerica não fez adesão, mas está com o edital aberto. Tá. Então, nesse caso, realmente, manda lá a mensagem para o pessoal do suporte, que aí o pessoal do suporte consegue confirmar se a gente vai fazer ou não esse edital, tá? Vamos lá, então. É só a prova do concurso mesmo. Ok. Deu para entender bem como trabalhar essas questões? Eu sei que no primeiro momento parece muita coisa, parece complexo e tudo mais, mas eu quero que vocês entendam que todo esse trabalho vocês vão ter durante o estudo de vocês. Que ao fazer isso, vocês estão fortalecendo dentro de vocês a compreensão dos assuntos. Porque uma das coisas que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é que PND, você não vai responder Prova Nacional Docente bem se você não compreender as temáticas. A gente está muito habituado, dentro de concurso público, a tentar memorizar informações, porque eles nos direcionam muito para isso, né? E a gente quer memorizar porque as questões às vezes são muito parecidas e tudo mais. A PND, se você não domina a temática, se você não compreende o tema, você vai ter muita dificuldade, porque você tem que ter uma capacidade interpretativa muito boa. Então, você vai parar de olhar para as temáticas tentando decorar, tentando memorizar, você vai buscar compreender. Não é à toa que as nossas aulas são todas muito objetivas, muito diretas, simples, para que você entenda de fato.
A gente tenta quase que fazer uma tradução da temática e trazer para você, olha, isso aqui é importante, você tem que ter esse olhar aqui para essa temática. E aí, quando você tem esse olhar aqui para essa temática, você consegue interpretar bem os conteúdos. Esse olhar que a gente quer aguçar em vocês, porque é para isso que a prova cobra, é isso que a prova direciona. Então, busquem aguçar esse olhar. Daí eu trouxe um outro modelo aqui de questão, que é a questão 30 do ENAD de 2021, que é aquela questão que está pegando muita gente. Eu já vi bastante gente reclamando desse tipo de questão lá dentro da comunidade, quando tem os quizzes. Eu vejo muito assim, essas daqui de porquê, eu nunca sei como responder, eu sempre fico confuso, eu acerto uma coisa, mas eu erro outra coisa, você já vai entender por que isso acontece. E aí vou dar uma dica aqui para vocês de como não errar mais esse tipo de questão, tá? Bom, a gente tem aqui a questão, vou ler depois, tá? Vou avançar só para vocês entenderem o modelo de questão. Tem o texto de base, como eu já mostrei para vocês, aqui é a base. Aqui tem um direcionamento de pergunta, né, que vai ser para educação para diversidade. E aí a gente tem 2 itens, o item 1 e o item 2 apenas. Só que olha que interessante, além de analisar os 2 itens, eu vou ter que dizer qual é o correto, então se os 2 são verdadeiros, se os 2 são falsos, se um é verdadeiro e o 2 é falso, eu vou ter que fazer essa análise de item. Eu vou ter que dizer se eles se relacionam. Por quê? Eu preciso ler o item 1 e dizer se o que está escrito no item 1 se justifica pelo item 2. Então, eu vou ter que ler o item 1 porque o item 2. E ver se tem relação. E aí, eu vou ter que responder se as duas, por exemplo, são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Se as duas são verdadeiras, mas a 2 não justifica 1. Se uma é verdadeira e a outra é falsa, eu vou ter que responder isso. Então, são 3 tipos de análise que eu faço. Primeiro, se são verdadeiras ou falsas, cada uma delas. Então, são 2 análises. E depois, que tipo de relação elas têm. Se uma justifica a outra ou não tem nada, não tem nada de justificativa. Então, também é complexo, apesar de não ter 5 itens, percebe? Daí, a gente vai trabalhar cada um desses pontos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para a pergunta, né? Então, a pergunta quer saber se você entende o sentido histórico e social dessas leis, não se você decorou os artigos. Isso aqui eu quis colocar para vocês, porque vamos lá, vamos para o enunciado. A pergunta vai ser o seguinte: considerando o texto base e os estudos sobre educação para a diversidade, avalie as asserções a seguir. E as asserções falam sobre 2 leis, tá? Então, vamos lá, o texto de base. O desafio do século XXI é a construção de sociedades de aprendizagem, na tentativa de superação de modelos herdados do passado, características homogeneizantes. O que é homogeneizante? Que é tudo igual, né? Negam a diversidade humana e acabam por engendrar processos de exclusão de diferentes segmentos sociais. Portanto, falar em sociedade de aprendizagem exige compreender o que é diversidade. Exige que se olhe para a sociedade e seu tempo, perguntando o que é diversidade aqui e agora, no contexto do mundo em que estamos e na realidade em que vivemos. Esse é o texto de base, está falando sobre diversidade. Então, a gente está falando sobre essa educação para a diversidade. Quando a gente vai para os textos que vão ser analisados, olha só, eles vão me apresentar leis, né? Então, o primeiro texto vai dizer o seguinte: a lei número 10.639 de 2003, que alterou a LDB para incluir no currículo do ensino fundamental e médio a temática da história e cultura africana e afro-brasileira, somada a uma outra lei, que é a Lei 11.645 de 2008, que complementa essa normativa, que foi a primeira que incluiu o ensino de cultura africana e afro-brasileira, para inserir também a história e a cultura indígena. Então, tanto história e cultura africana e afro-brasileira quanto indígena são exemplos, ou seja, essas leis são exemplos que caracterizam um avanço no processo de construção de sociedades de aprendizagem, que foi o que o texto do enunciado trouxe. 2. Aí a gente vai ler direto, né? Porque essas leis não apenas inserem a temática história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no âmbito da legislação escolar, ao alterarem o currículo oficial, como também lançam as bases para a construção de uma sociedade que a nação deseja ter no futuro, para torná-la mais inclusiva, intercultural, de modo que contemple verdadeiramente a questão da diversidade étnico e racial. E aí, a respeito dessas asserções, você vai ter que assinalar as alternativas. E aí, eu quero que vocês assinalem já agora, para depois a gente voltar e fazer essa leitura, tá? Então, se a 1 e a 2 estão corretas e a 2 justifica 1, se as duas são verdadeiras, mas não tem relação uma com a outra, se a 1 é verdadeira e a 2 é falsa, se a 1 é falsa e a 2 é verdadeira, ou se ambas são falsas. Vou dar 1 minutinho para vocês verem aqui as alternativas, aí eu volto para vocês fazerem essa leitura mais detalhada aqui
nas duas alternativas para vocês verem essa relação entre elas, tá? E Itaquá, vi que eles aderiram depois do concurso, a nota máxima tenha ficado entre os comissionados, eu fiz e fui classificada com nota 78 e 76. Lilian, Itaquá teve o concurso cancelado por indícios de fraude, né? Então, ele vai ser retomado do zero. Então, vai ter que ser lançado um novo edital, vai ter que fazer inscrição de novo. Inclusive, eles estavam devolvendo o dinheiro das inscrições, tinha que solicitar, né? Mas eles estavam devolvendo o dinheiro da inscrição. Então, vai ter uma nova inscrição, vai ter um novo edital publicado. Como eles fizeram a adesão da PND, muito provavelmente eles vão usar agora a PND para fazer a seleção de novo. Então, você vai precisar se inscrever na PND, e quando sair o edital de Itaquá, vai ter que se inscrever novamente no edital de Itaquá, tá? Então, acredito bastante que eles vão usar. Vou voltar aqui para as asserções para vocês analisarem com mais calma, tá? Tem bastante gente colocando A, por enquanto. Socorro, Rosiane, me conta que foi. Que desespero que foi esse. Vou deixar mais um segundinho, e aí eu avanço para a gente poder entender como trabalhar esse tipo de questão. Que é um pouquinho parecido com a anterior? Mas tem uma característica um pouquinho diferente nesta relação do porquê, que é a justificativa, que é onde tem bastante gente derrapando aqui nesse processo, né? Será que eu posso avançar? Vamos lá, vou esperar só mais uns segundinhos. Se mais alguém vai querer colocar. Arrisquem-se, gente, aqui a gente está todo mundo aprendendo, não tem problema errar não, tá? Errar faz parte do processo de aprendizagem. Aliás, o erro é fundamental para a gente aprender. O erro é amigo da aprendizagem, porque é errando que a gente consegue observar o nosso processo de raciocínio e entender por que a gente está falhando, por que a gente não conseguiu fazer o link correto. Então, assim, não tenham medo do erro, principalmente quando você está estudando. Eu sei que errar na prova é ruim mesmo, mas errar no estudo é a melhor coisa que tem para vocês, porque ajuda bastante nesse processo de compreensão, tá? Vou avançar para a gente poder analisar. Então, vamos lá. A gente percebeu que analisando as questões, eu não quero saber sobre a lei, os artigos, eu não preciso que vocês tenham decorado os artigos dessa lei, eu preciso que você tenha entendido o sentido histórico e social dessas leis. Por que eu ressaltei isso? Porque vocês ainda estão muito com... Eu vejo isso muito dentro da comunidade com os nossos alunos, às vezes com a mentalidade muito parecida com os concursos, no geral, que cobram muito, de fato, os artigos. O domínio dos artigos, a memorização, ter que lembrar ali, às vezes eles trocavam uma palavrinha para ver se você percebia ou não, né? A troca de palavras lá do artigo citado, igualzinho, né? Aqui não é esse o foco. Ele cita a lei, mas ele nem te fala nada sobre o artigo. Ele quer saber se você entendeu para que aquela lei serve. Qual é o fundamento histórico e social que essa lei trouxe. E essas leis, elas trouxeram um avanço muito grande, né? E era importante você ter essa compreensão para, inclusive, interpretar os itens. Então, o que o enunciado diz? Que a escola atual do século XXI precisa ser mais plural, ela precisa ser mais justa, ela precisa considerar as diferenças. E isso tá de acordo aqui com a sociedade de aprendizagem, que o texto traz essa nomenclatura. Sociedade de aprendizagem, ela precisa ser mais plural e mais justa. Isso vai exigir que a gente rompa com velhos modelos que são excludentes, aqueles modelos homogeneizantes, que querem ensinar todo mundo do mesmo jeito, que considera a cultura algo único, que o nosso currículo era pautado dentro do aspecto eurocêntrico, né? A história contada dentro da perspectiva europeia, do descobrimento do Brasil, por exemplo, né? E exige que a escola assuma um papel mais ativo nessa construção, né, para uma sociedade que vai valorizar essa diversidade. Então, o texto denunciado, ele traz essas informações, não só no discurso, ou seja, não só no currículo, mas eu tornar isso prática, de fato, que vai trazer essa sociedade mais justa, mais plural. Aí, depois de ler a pergunta, eu analiso, né, os itens 1 e 2 separadamente, como a gente fez, e aí a gente vai perceber, e eu já coloquei aqui a resposta para vocês, eu vi que bastante gente respondeu A, né, teve, acho que um B, deixa eu ver aqui. Teve algumas pessoas A, B, ficaram bem divididas entre as duas. Então, todo mundo concordou que as duas são verdadeiras, basicamente. Aí, tudo bem, já trouxe aqui a resposta. Por que são verdadeiras? Vamos entender isso que é importante. Bom, o texto de base, ele vai falar sobre superar modelos homogeneizantes. Lembra que tinha isso no texto de base? E criar sociedades que reconheçam essa diversidade. Isso estava no texto de base. E aí eu vou percebendo que as leis que são citadas, elas fazem exatamente isso, né? Elas estão trazendo um avanço curricular. Por que um avanço curricular? Porque essas leis, elas trazem a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura de povos marginalizados, que até certo tempo atrás não eram considerados na Constituição da nossa história como fundamentais, como importantes, mas são. Então, quando a gente busca incluir isso dentro do currículo, eu estou trazendo o quê? Um avanço
tanto para o currículo quanto para a cultura, em relação à diversidade. Eu estou mostrando, por exemplo, que a população africana e afro-brasileira não foi só uma população que foi escravizada, por exemplo, no território nacional durante um período da nossa história. Não, foi uma população que instituiu cultura. Então, a gente tem hoje dentro do nosso país uma diversidade cultural muito grande, que é muito forte a partir dessas vertentes étnico-raciais, né? Que são desses povos. Assim como a cultura indígena também contribuiu para a nossa formação histórica e social. Então, quando eu trago esse tipo de conteúdo no currículo, eu não só estou avançando em termos teóricos, eu estou mostrando o quanto essa diversidade se faz presente dentro da sociedade e o quanto isso é valorizado, o quanto que isso é bom. Inclusive, quando a gente fala da inserção da história da cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, a gente fala sobre resgate de contribuições, resgate de nomes que foram fundamentais para a nossa história, de coisas positivas desses povos, porque geralmente a gente conhece muito a história triste, a história da escravidão, da catequese dos indígenas, dos povos indígenas, dessas questões que são mais tristes da história, mas a gente esquece das coisas positivas, das contribuições culturais, históricas que esses povos trouxeram. E trazer esse ensino é uma forma de resgatar isso. Por isso que a gente fala de valorização, de avanço para a diversidade, para compreender quanto que esses povos constituem a nossa população. Então, verdadeiro. E a 2? A 2 vai mostrar que essas leis que foram citadas anteriormente, elas não são só uma inclusão no currículo, elas não são só para dizer, olha, agora tem esses conteúdos aqui no currículo, né? Até porque não faria sentido só incluir por incluir, concorda comigo? Que tudo na educação tem um propósito, tudo que eu coloco no currículo é um direcionamento para dizer, olha, isso aqui é importante, isso aqui tem que ser trabalhado, isso aqui é valorizado pela sociedade, então a gente tem que falar sobre isso, né? Mas é uma tentativa de construir uma sociedade nova, que a gente vai lembrar muito de estudos sobre a perspectiva crítica e histórico-crítica da educação, que é mais atual, né? O que essas perspectivas histórico-crítica e crítica, que são pensamentos progressistas, falam sobre educação? Vão dizer o seguinte, olha, a educação não existe só para manter a sociedade como ela é. A educação, ela existe fundamentalmente para transformar a sociedade. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente trabalha isso dentro da educação para que esses cidadãos formados tenham capacidade de agir sobre essa sociedade, transformando ela. Então, esses conteúdos, ao serem inseridos no currículo, eles não estão ali só para acrescentar um tema. Eles estão ali para trazer uma nova sociedade, que é uma sociedade mais justa, mais aberta para a diversidade, mais inclusiva. Então, a educação é uma ferramenta de transformação social através desses conteúdos inseridos. E a gente volta para as alternativas para ver isso, né? Então, as leis incluem, aí aqui vai falar sobre um avanço para a sociedade da aprendizagem. O que é a sociedade da aprendizagem? O texto vai falar aqui. Falar em sociedade da aprendizagem é compreender a diversidade, exige compreender a diversidade, então tem tudo a ver. E a 2 vai dizer que essas leis não apenas inserem essa temática, então não é só colocar essa temática por colocar, elas lançam as bases para que a gente construa, olha aqui, transformação da sociedade, construa uma nação dentro de um futuro que torne essa sociedade mais inclusiva e intercultural. O que é isso, se não transformação da sociedade? Então, todas as duas estão corretas, e aí aqui vocês entenderam super bem isso aqui, tá? Agora vamos entender a relação, que aí aqui é o que vocês tá pegando bastante vocês, né? Aqui diz o seguinte, basicamente eu tenho que buscar ali o centro da ideia de cada um, né? A 1 vai dizer que as leis são um avanço. Basicamente a 1 está dizendo isso, as leis são um avanço em relação a isso que a gente está discutindo. E aí eu vou ter que ler isso tudo junto. As leis são um avanço porque elas mudam a base curricular justamente para combater exclusões e reconhecer identidades. Então, tem uma relação direta. Uma justifica a outra. A 2 está justificando a 1. Ela está exatamente explicando por que essas leis são avanço. E aí, qual que é o jeito de eu entender se faz sentido ou não? Eu não consegui chegar desse ponto aqui. Então, as leis são avanço, porque elas mudam a base. As leis são avanço. O avanço das leis tem uma necessidade de mudar bases? Então, eu tenho que ficar invertendo para ver se faz sentido essa lógica, sabe? Eu tenho que buscar fazer esse questionamento. Então, primeiro, simplifica. Eu vi lá a alternativa, ela está extensa, tá vendo aqui? Ela é um texto extenso. Eu tenho que buscar o que é o essencial. O essencial é dizer que essas leis, então as leis anteriores, trazem um avanço para a sociedade de aprendizagem, porque elas não só inserem a temática, mas elas dão base para a construção dessa sociedade, para o futuro de transformação de fato.
então eu estou justificando. Se fosse alguma coisa contrária, então se não justificasse, porque o que acontece? Às vezes é verdadeira, só que uma coisa não se relaciona com a outra. Vamos tentar pensar num exemplo aqui que não se relacionaria? Deixa eu pensar. Tá. Poderia estar falando aqui, por exemplo, na LDB vai dizer que essas leis, elas podem ser trabalhadas em todo o âmbito curricular, então eu posso trabalhar em qualquer matéria, mas eu vou trabalhar prioritariamente, agora eu não vou lembrar a palavra certa, tá? Mas eu vou trabalhar essencialmente esses temas, essas temáticas, na matéria de história do Brasil, literatura, se eu não estou enganada, e arte. Acredito que sejam essas 3, tá? Posso estar enganada, mas vamos supor que é isso, tá? E aí pode ser que essa alternativa 2 estivesse dizendo isso, tá? Além disso, essas leis determinam que o estudo da história da cultura afro-brasileira, africana e indígena precisam acontecer prioritariamente nesse componente curricular. Daí eu ia ler. Bom, essas leis produzem um avanço porque elas precisam ser trabalhadas prioritariamente nesses componentes. Eu ia perceber que não tem uma relação. Apesar das duas serem verdadeiras, a 2 não está justificando, ela não está trazendo o motivo pelo qual essas leis trouxeram avanço. Então, basicamente, para você ver se faz sentido ou não, você vai ter que entender mais a primeira. Você vai ter que entender o que a primeira está dizendo. E aí você vai fazer essa pergunta. O motivo pelo qual o avanço que essas leis trouxeram para a sociedade aconteceu é porque... E aí eu tenho que completar com a 2. Se não completar bem, não está justificando. E aí, apesar de serem verdadeiras, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes, não tem uma relação que justifica diretamente. Então, neste caso aqui, era 1 mesmo. Aliás, as duas são verdadeiras e, de fato, a 2 está justificando a 1. Então, essa é a relação que você vai ter que buscar trabalhar. E aí, novamente, a gente volta para aquela questão inicial. Trabalhem muito bem essas questões, porque em algum momento, ao responder essas questões desta forma, você vai treinando a sua mente para isso. E lá na hora da prova vai ser um processo mais rápido, mais natural, porque você já tem a compreensão de como esse pensamento é construído, né? Que tipo de pergunta eu tenho que fazer, que tipo de direcionamento eu tenho que ter. Então, minha dica para esse tipo de questão é preste muita atenção no primeiro item. E entenda crucialmente o que aquele primeiro item está dizendo, para que você possa puxar esse gancho de ver se a segunda está justificando de fato esse item. É uma justificativa para o item 1? E aí você consegue responder melhor, tá? Deixa eu ver aqui se vocês mandaram alguma coisa. Analisar com atenção. Isso aí, Rosiane, tem que analisar com atenção. Pro, coloca mais questões nesse formato de porquê na plataforma. É muito complexa, precisamos treinar muito. Tem bastante, viu? Tem bastante questão com esse modelo. O INEP, além desse modelo, trabalha demais com itens também. Então, também é um tipo de modelo que vocês precisam treinar. A gente vai trazer as resoluções de questões com mais frequência para as lives, tá? Então, eu vou ficar trabalhando essas questões aqui com vocês. Hoje o foco não era trabalhar a questão necessariamente, eu queria mostrar para vocês como estudar com questões, como que vocês precisam ter olhar para a questão, para aguçar essa questão da interpretação, entender qual é o processo mesmo que vocês precisam passar para resolver essas questões. Então, hoje o meu foco não era responder quantidade de questão, e sim dar esse olhar de direcionamento mesmo. Eu quero que vocês tenham todo esse trabalho na hora de responder questão. Então, para de ficar respondendo o quiz em 2 minutos, tá? Você vai responder o quiz dessa forma aqui, trabalhando, anotando, com bastante trabalho mesmo, porque a ideia é você compreender com mais profundidade. E aí, aqui nas lives, a gente vai trazer resolução de questão dessas provas, e aí a gente vai trabalhando essas questões. Quem é nossa aluna vai ter essas lives gravadas dentro da comunidade, então não se preocupa se não conseguir acompanhar as lives, consegue assistir depois dentro da comunidade. Quem não é nosso aluno tem que ficar atento às lives, porque a gente deixa ela na semana no ar, depois a gente retira, tá? Então tem que acompanhar ou ao vivo ou assistir depois gravado, mas até na mesma semana, senão depois você não consegue mais ver. E aí a gente vai trabalhando juntos e vocês vão aguçando mais esse olhar. A questão não é também quantidade, é a forma que você trabalha isso, tá? Então perceba se você tá tendo esse trabalhão todo, se você tá parando, se você tá analisando as assertivas, se você tá buscando fazer essa conexão com o texto de base, tá buscando fazer essa conexão uma com a outra. Dá trabalho, mas no processo de estudo isso é super válido. Então, façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão dar essa mudança de chave, assim, sabe? De trabalhar essa questão de um jeito mais tranquilo nas próximas, tá? Fico muito feliz que tenha gostado, Sandra. Edneia também, obrigada pelo carinho de sempre.
pelas questões, fico feliz que vocês tenham gostado. A questão foi exaustiva, mas é justamente esse tipo de desafio que nos prepara melhor. Exatamente isso, tá, gente? No estudo, eu sei que a gente tem muito olhar de o estudo é assistir o vídeo, fazer uma anotaçãozinha ou outra e responder a questão ali, igual eu respondo na prova, mas não é. A questão de estudo a gente responde desse jeito, trabalhando cada alternativa, justificando cada item, buscando por que está certo, por que está errado, o que se relaciona com o enunciado, o que o enunciado traz ou não traz para mim, qual é o meu repertório sobre aquilo, buscando ali ativar a memória sobre tudo que eu sei sobre aquele assunto, que temática é essa, o que essa pergunta quer saber. Eu preciso buscar essas informações nas questões, tá? Durante os meus estudos. Se você fizer isso durante os seus estudos, e você vai gastar um tempinho maior fazendo, então talvez você não faça uma grande quantidade de questões, mas se você fizer isso com as questões que você se propor a responder, eu tenho certeza que na hora da prova o teu olhar vai estar mais aguçado, a tua capacidade interpretativa vai estar maior. Costumo dizer que a gente fica bom naquilo que a gente se propõe a fazer com frequência. Não é à toa que a comunidade Japacê é toda estruturada a nossa metodologia para vocês terem constância no estudo. A gente entendeu que não adianta você se matar de estudar num sábado, o dia inteiro, e não pegar num vídeo, numa aula, numa questão durante todos os outros 6 dias. Porque o que vai te trazer resultado não é a quantidade de tempo que você se dedica num dia, é você se dedicar um pouquinho todos os dias, fazer um pouquinho todos os dias. Eu falo muito sobre leitura. Eu quero ler mais, eu quero ter mais repertório, eu quero ler livros variados. Se você ler 20 páginas ou 20 minutos por dia, você vai conseguir ler, em média, 12 livros no ano, que é muito melhor do que ler um ou nada, porque fica ali postergando, achando que você tem que ler um livro inteiro num dia só. A constância é a melhor amiga das conquistas. Então, tudo que você consegue é no longo prazo, através de pequenas ações diárias. Então, se proponham a fazer um pouquinho disso todos os dias, que eu tenho certeza que lá no dia da prova, que é dia 26 de outubro, vocês vão estar muito mais preparados e muito mais seguros com esse tipo de questão. Não venha me dizer depois que você tomou um baita susto lá na hora da prova, porque foi uma prova extremamente cansativa, você não esperava isso, já tô te alertando, vai ser assim. Então, se você começar a se preparar todos os dias, respondendo um pouquinho de questão com essa característica, buscando esse olhar interpretativo, você vai super bem, porque essa prova, ó, confia em mim, não é uma prova complexa, não é uma prova difícil, é uma prova exaustiva, é uma prova cansativa, é uma prova altamente interpretativa, que vai exigir que você busque seu repertório, que vai exigir que você tenha compreendido as temáticas, não que você tenha memorizado lei, não que você tenha memorizado o autor, o que um fala, o que o outro não fala, mas compreendendo de uma forma mais global e mais ampla, tá? E conseguir fazer, inclusive, relações entre temáticas diferentes, como até a gente viu hoje aqui nas questões, tá? Nas próximas questões, eu vou tentar trazer mais para vocês esse olhar, inclusive, das relações de conteúdos, que eu acho que é uma coisa muito importante. Hoje eu até citei, né? Olha, aqui eu vejo Paulo Freire, aqui eu vejo a educação histórico-crítica, a educação crítico-progressista, tendências progressistas, eu tentei trazer um pouquinho disso, mas nas próximas eu quero trazer um pouquinho mais essa relação das temáticas, para que vocês percebam o quanto que o foco não é em um autor X, em um artigo de lei específico, mas na compreensão que vocês têm sobre essas temáticas de uma forma mais ampla, e esse é o grande X da questão, das questões do INEP, é isso que vocês precisam focar para ter um bom resultado, tá? Daí eu trago mais questões nesse estilo, nas próximas a gente vai fazer questões, então continuem, as nossas alunas façam sugestões sobre temas que talvez vocês estejam sentindo necessidade também da PND, ou outros concursos também, tá? Super válido. Então mandem lá nos grupos. Sexta-feira a gente abre de novo o grupo para trocar ideia, e aí vocês podem fazer sugestões, sempre fiquem bastante à vontade com isso. Como a gente até estava olhando, eu sempre olho o grupo depois, né, quando eu consigo dar uma olhadinha, e aí eu vi, a gente colocou lá que a gente sempre considera demais aquilo que vocês trazem pra gente, isso é muito importante. Nós não somos uma escola que faz o nosso trabalho e, ai, tá bom, o problema é de vocês, e aí é isso que a gente entrega. Não, a gente sempre tá de olho. Aquilo que vocês trazem como demanda, a gente isso é importante, então vamos ver de que modo que a gente consegue encaixar isso dentro da nossa comunidade, de que modo que a gente consegue colocar isso dentro do nosso curso. A gente está sempre muito disposto a ouvir vocês, então podem fazer sugestões lá sobre temáticas de lives e tudo que vocês estão sentindo, que a gente vai trazer na medida do possível, tá bom? Gente, por enquanto é isso, tá? Espero que a gente tenha conseguido entender bem essa questão da interpretação das questões, dessas características marcantes do INEP, e não fiquem angustiados, vocês têm bastante tempo ainda para se preparar, vai fazendo um pouquinho por dia, que eu tenho certeza que vocês vão alcançando resultados incríveis, tá? Beijo, então, obrigada, Marli, pelo carinho, Rosiane também,
Fico muito feliz que você tenha compreendido. A Isis, ótima aula, obrigada, Isis. Vou voltar ao foco. Vamos voltar, Amanda. Você sempre estava focada aqui com a gente desde o começo do ano. Fique em paz. Esses processos de altos e baixos, normal, tá? Com todo mundo acontece. Inclusive, eu sempre brinco, né, com isso. Eu mesmo estava super focada desde o começo do ano, lendo bastante, com bastante frequência, lendo bastante livro por mês. Daí, esse mês passado para cá, eu fui sendo engolida pelas minhas demandas, e aí eu larguei. Tem uma leitura que eu tô arrastando já tem 3 semanas, era uma leitura para durar nem uma semana, e eu tô com o mesmo livro tem 3 semanas. Então, esses altos e baixos acontecem com todo mundo. Até quem tem hábito já de muito tempo dá essas derrapadas. Daí você faz o seguinte: olha o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo ter esse foco, se organiza o que está te atrapalhando ali, e aí volta. Sem culpa, tá? Acontece com todo mundo mesmo. Meu foco é pouco, mas bem executado durante todos os dias. É isso, Edneia. O processo, o que vale mais é você fazer um pouquinho todos os dias, ficar horas e horas ali mergulhado numa coisa que às vezes não vai te trazer tanto resultado. Então, faz o seu pouquinho por dia, que o seu pouquinho por dia vai te trazer resultados incríveis, eu tenho certeza. Beijo, Rosiane, Vanessa, com essas questões, porque no meu simulado, tá, Vanessa? Eu vou tentar trazer mais na próxima live essas questões dos porquês. Vou dar uma caçada nos ENARDs anteriores, eu trago mais essas questões então, já que é algo que está pegando aí para vocês. E na medida do possível, lá no, por exemplo, você fez o seu simulado e teve dificuldade com essas questões dos porquês, manda para a gente lá no campo de comentários. A questão número tal, do simulado tal, da PND, eu tive dificuldade, não soube interpretar esse porquê aqui. Você consegue me ajudar? Por que tá errado? Eu respondi isso, mas não era. Manda lá que a gente ajuda também nessa compreensão, mas pode deixar que eu vou trazer aqui também, tá? Estudar com qualidade, praticar com 5 questões por assunto, pode levar tempo, mas vale a pena, com certeza. Joia, obrigado pela aula. Parabéns, obrigada, gente, pelo carinho. Erikiane, sou aluna, porém não estou no grupo e nem na comunidade. Lá dentro do seu acesso de aluna, tem um cartaz que você clicando, ele te direciona para o grupo do WhatsApp. Tem 2 grupos, tem um grupo de avisos e tem um grupo de interações. Quando você pede para entrar, você pede para entrar nos 2. Aliás, eu acho que o de avisos você entra direto e no outro precisa de aprovação. Por que precisa de aprovação? Porque é só para aluno. Aí a gente leva só um tempinho para analisar se você é nossa aluna, se está com acesso vigente, e a gente te aceita. Então, pede para entrar lá, e se você tiver qualquer dificuldade, manda mensagem no suporte do nosso WhatsApp, que aí a gente te insere no grupo, tá? Mas tem esse cartazinho lá no seu acesso de aluna. Beijo, então, gente. Estou abandonada por vocês. Não tá, não. É só pedir lá esse acesso mesmo ou mandar no grupo, no suporte, que o pessoal pode te dar essa orientação. Mas, assim, é muito simples. Entrando na comunidade, tem um banner do WhatsApp, tá? Essa comunidade que a gente fala é dentro do WhatsApp. Então, vai estar lá, eu acho que tem até o símbolo do WhatsApp, então tá bem no começo, assim, é um cartaz bem grandão. Você clica nele, ele vai te direcionar, daí a gente aceita, tá? Porque até onde eu olhei, não tinha nenhum pedido, então provavelmente você só não pediu para entrar, por isso que a gente não liberou, tá? Não são todos os alunos que participam, porque nem todos os alunos gostam de participar de grupo, então a gente deixa muito a critério de cada um, tá bom? Juscelia, meia aula também perdeu o foco, mas vai conseguir achar de volta. Vai nesse processo, um pouquinho cada dia, tá? Mônica, beijão. Excelente aula, obrigada pelo carinho. Amanda, um beijo. Maria, eu que agradeço o carinho de vocês e ter acompanhado até aqui. Bárbara, beijão. Beijo, gente. Deixa eu ver aqui a meia aula. Não sabia que as questões eram tão diferentes. São muito diferentes, Bárbara. Que bom que vocês participaram e já viram todo esse processo, tá? O Richard deixou aí, Erikiane, né? O link no menu da plataforma para você entrar no grupo, e aí se não conseguir, manda mensagem nesse número que vai dar certo, tá bom, gente? Bom descanso para vocês, excelente feriado, né? Amanhã é feriado, então aproveitem, descansem, recarreguem a energia, aproveita para se organizar, se reorganizar, né? Nesse processo de busca de foco, e lembrem, foco não é você fazer um milagre todos os dias no estudo, é você encaixar dentro da sua rotina agitada um pouquinho de tempo reservado para o seu estudo, pode ser 30 minutos. Você já vai estar fazendo muito, tá? Construindo esse processo aí. Então é isso, gente. Beijão, bom feriado e a gente se vê numa próxima live ou nas aulas dentro da comunidade. Até mais!